Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre João Pedro no Galo, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o maior déficit da história do futebol brasileiro. Fui buscar essa informação depois de ficar abismado com os resultados operacionais de São Paulo e Corinthians em 2024. São Paulo registrou prejuízo de 287 milhões de reais contra 181 milhões do Corinthians. Foi aí que eu pensei, qual que será que é o maior prejuízo já registrado por um clube de futebol no Brasil ao longo de uma temporada? E esse status pertence ao Cruzeiro, que no ano de 2019 havia registrado 394 milhões de reais de prejuízo. Só para vocês entenderem, esse prejuízo era superior à arrecadação de qualquer ano da história do Cruzeiro. Aquele 2019 era ano de Itair Machado, de dirigentes que o torcedor do Cruzeiro nem gosta de lembrar, mas e também foi o ano de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Importante lembrar que essa lista com os times com os maiores déficits da história do país tem o Cruzeiro em primeiro, 2019 com 394 milhões, resultado operacional do São Paulo de 2024 é o segundo pior, 287 milhões. O Botafogo é dono da terceira pior marca, em 2022 havia registrado um prejuízo de 248 milhões de reais. Cruzeiro é o quarto, em 2020 com 226 milhões, e o top 5 é concluído pelo Corinthians de 2019 com 195 milhões de reais. Só para fazer o contraponto, lembrar que o Atlético Paranaense, antes da divulgação do balanço do ano passado, tinha o maior acumulado de superávites seguidos. Nos últimos 6 anos, o Furacão havia registrado uma soma de superávites de 712 milhões de reais, seguido de perto pelo Flamengo com 635 milhões de reais. Bora mudar de assunto e falar sobre João Pedro, centroavante de 32 anos de idade, que andou especulado pelo Atlético, ou no Atlético. O Atlético nunca confirmou o interesse em contratar esse jogador, mas na manhã dessa quarta-feira conversei com o empresário dele, o Flávio Viana. E o Flávio assegurou que Grêmio e Atlético sondaram a situação do centroavante, que vive grande fase no Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. São 7 gols marcados nos últimos 5 jogos. Dá para colocar um ponto final nessas especulações. Isso porque o João Pedro está decidido a renovar o contrato com o Al-Ahly. Por lá ele ganha R$1.300.000 por mês. Se uma proposta do Atlético fosse boa, era grande a chance de um negócio acontecer. De acordo com o Flávio Viana, abre aspas, se o Galo viesse com uma proposta boa, a gente iria considerar. Mas, depois de sondar a situação do João Pedro, o Galo entendeu a negociação como muito difícil por conta das cifras. Para piorar a situação do Atlético, João Pedro vive fase tão boa que deve acabar tendo seu contrato renovado com um reajuste salarial, tudo porque seus números por lá são bem bons desde que foi contratado. 14 partidas, 10 gols e mais 2 assistências. Dessa maneira dá para arriscar o nome do atleta, centroavante de 32 anos, cujo contrato se encerra em junho. Ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. O Atlético, o elenco hoje não dá garantia ao Cuca de ter um time forte, qualificado para ir lá e conseguir as vitórias, sem utilizar jogadores tão importantes. Da vida? Poderia. Tá vendo? Se você quer... Você falou, Lianco, Coelho e Rony. Esses 3 jogadores estão tendo uma sequência um pouco mais pesada. Eu tenho uns números aqui. Vamos lá. O Rony, por exemplo, tem 13 jogos no Atlético. Lembrando que ele chegou, a temporada já estava... A impressão que eu tenho é que... rodando, só para completar, e o Coelho tem 17 jogos. Então, assim, é uma sequência alta e é algo que o Valor sempre chama atenção para essa preocupação que o Atlético precisa ter. Hoje o Atlético tem 8 jogadores no departamento médico e, se não cuidar, pode ter um problema ainda maior lá na frente. Eu gostaria de ver o Atlético da forma que está aí, repito, não hoje, tá? Que a gente já sabe que o Hulk não vai estar em campo, mas de acordo com essa formação que você falou, o Coelho deve jogar mais próximo ao Rony, né? Sim. Deve jogar mais próximo ao Rony. Sim. O Bernard Quando seria você fala o cara... Menino Rubens e Bernard,
Eu imagino. Eu também imagino. Eu tô nessa aí. Assim, eu gostaria muito de ver o Coelho em algum momento jogando mais perto do Hulk. Pra ele ter que correr menos, o Coelho tá correndo 60 quilômetros por jogo, né? E eu, inclusive, Thiago, só pra finalizar, colocaria o João Marcelo ao lado do Rony. Eu acho que esse jogador precisa de rodar em algum momento. Tá vendo? Deu opções pra pegar e descansar outros atletas. Eu vejo o Bernard centralizado nessa aí, com o Rubens à esquerda. E talvez o Coelho jogando ali pelo lado direito. Não sei o que vocês imaginam. É isso. Não sei se você tem informação da disposição do time, Everton? Não tenho, só... Mas você também está querendo demais, né? Então, a escalação já foi... Posso perguntar nada também? A escalação já foi o máximo que eu consegui aqui com a minha... Aqui, só lembrando, eu acho que é uma informação importante e cabe nesse assunto que a gente está falando a respeito de rodar o elenco. O Atlético vai ter 6 jogos em 19 dias. O Atlético vai percorrer 16 mil quilômetros nesse período. O Atlético passa por Caracas, por Mirassol, por Maringá, por Caxias, por Iquique. Cansei e só ainda, de escutar, tá? Não, e ainda tem as pausas nessas viagens que tem escalas em Manaus e em Porto Alegre. E ainda o Atlético volta para Belo Horizonte para fazer jogo aqui. No caso, quando eu englobo esses 19 dias, tem um jogo dia 11 contra o Fluminense aqui em Belo Horizonte. Cansei só de escutar. É muita coisa. É muita coisa. Então você tem que ter cuidado com o seu elenco. Quando a gente fala de elenco curto, as provas vêm nesses momentos. O momento agora atual do Atlético é um momento de muita preocupação. Não só com o rendimento da equipe, mas com a capacidade física que esses atletas vão ter para pegar esse tipo de maratona. Lembrando, mais uma vez, que o elenco do Atlético está desfalcado de 8 jogadores que estão no departamento médico. Que já é um elenco curto e com limitações, você ainda perde essa pancada de jogadores aí, fica difícil, né, de armar o time. Muito difícil, muito difícil. Mas o adversário, menos mal, né? Qualquer resultado que não seja uma vitória hoje vai ser uma zebraça. O time é muito ruim, gente. Caracas é muito ruim. Então. Mesmo com o Bernard em campo? Toda vez que eu leio esse nome, vou falar um negócio. Caracas, né? Não, então, mas joga no Atlético. E é o cara que vai ser responsável por criação de jogadas do Atlético. Mas tô falando sério, vocês estão levando na brincadeira, mas é sério, o Bernard tá jogando nada. O Bernard enfrenta o Aparecidense. O Atlético enfrentou foi Aparecidense? Não, Tocantinópolis. E ele não joga nada, gente. Ele não joga nada. Enfrentou o Manaus também. E ele não joga nada. É um problema. Ele entra em campo contra quem quer que seja, no Mineirão, e não joga nada. É um problema. Então, assim, eu não consigo confiar de forma alguma nele. Então, e assim, eu acho. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Pode. Nossa, depende. Não pode. Pra mim depende. Não, eu tô pé da vida aqui, você tá percebendo? Não, é porque os caras tão tristes. Porque a gente fala de Bernard, abaixa a energia do. A gente fala muito de porque a sequência foi ele, né? pesada, né? A gente fala de oportunidades. Oportunidades. Se tem uma coisa que o Bernard não pode se queixar é de oportunidades. Não, ele Quantos jogos? O Valu falou ontem com a gente. Quantos jogos ele teve? Não, o Bernard teve 42. Você que falou 42. 42 jogos. Isso é loucura. É muita coisa. Isso é loucura. É muito complicado. A música caiu bem. Assim, eu espero que o Bernard tenha capacidade de pegar e aproveitar esse jogo contra o Caracas, que ele está sendo muito cobrado, para pegar e mostrar algo para a torcida. Ele já falou, o Breno foi muito bem ontem, anteontem, né, entrevistou ele, a gente usou durante o programa Os Donos da Bola, ele fala que ele entende, que ele ainda pode render mais. Então, se você entende que você pode render mais, Bernard, tá na hora de você pegar e mostrar algo dentro de um jogo que você tem essa chance e que o Atlético precisa muito de você, porque como eu já enumerei, o Atlético tem viagens longas, tem muitos jogos em 19 dias, tá sofrendo com o DM, o elenco é curto, então é nesse tipo de momento que um jogador tão experiente como você e que a torcida acreditou tanto, tem que fazer um bom jogo. Torcedor atleticano, quero a sua opinião aí sobre João Pedro, né? Atacante que foi sondado aí pelo Galo, mas não vai ser contratado, né? O atleta aí parece que vai mesmo renovar seu contrato lá pelas Arábia e vai ficar por lá mesmo e não será aí reforço do Galo na metade do ano. Foi especulado aí no Grêmio e também no Atlético, né, mas não vai acontecer esta negociação. Outra negociação que o Galo também tem em mente é a do Juninho Capixaba, né, o lateral aí do Red Bull Bragantino, o lateral esquerdo. Vamos ver aí, aguardar, porque o Juninho tem uma situação
de que ele já fez 5 jogos pela equipe do Red Bull Bragantino. Se ele entrar em campo mais 2 vezes com a camisa do Red Bull Bragantino, ele não poderá mais se transferir para nenhum clube daqui do Brasil nesta temporada, né? Então, aguardemos aí, porque a janela de transferência está muito longe. Eu acho que é uma negociação aí que também não vai rolar. Deixa aí sua opinião nos comentários para a gente debater esse assunto. E também dê seu palpite aí para a partida de logo mais. Quanto será essa partida aí do Galo contra o Caracas na Venezuela? O Galo que vai praticamente com um time misto, né? Tem muitos jogadores aí reserva na equipe dessa partida de hoje. Oportunidade aí para diversos jogadores poder se mostrar, né, para o torcedor, se mostrar para o Cuca, para saber aí que o treinador vai ter jogadores à disposição e poder contar nesta temporada, né? Então deixa aí seu palpite aí para a gente ficar de olho e torcer juntos pelo Galão da Massa.